Bom, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Dessa vez, vocês podem ver que eu estou em um cenário diferente, apesar de que estou com a mesma camisa. Então, já adiantando, estou gravando esse dia não, esse vídeo, né, no mesmo dia do primeiro. Acabei de perceber que no primeiro vamos dizer assim, sendo bem gente boa comigo, né, faltei com inteligência ali que eu gravei na vertical, então provavelmente vai ter que subir na vertical. Desculpa, mas para os próximos a gente melhora. E agora eu tô aqui, vocês podem ver que eu tô na minha baia. Tava numa salinha para pegar um áudio melhor. Agora, como todo mundo já foi embora, eu peguei aqui o salão vazio. E porque esse vídeo eu tenho que gravar a tela do meu celular, a tela do meu celular não, tela do computador, porque já falando sobre esse vídeo, vocês viram aí no título do vídeo, então, sobre juros compostos e a diferença que aportes recorrentes fazem na carteira aí, o quanto que os juros compostos pode trabalhar ao seu favor, né? Então, já adiantando, já vai deixando aquele joinha aí, se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, né? E esse vídeo, muito provavelmente aí, acredito que vai ser bem interessante, então compartilha com não só aquele que já investe, mas principalmente aquele que está pensando em investir, acho que é tarde demais. Esse vídeo normalmente ele é bem empolgador quando eu mostro aqui para os clientes, né, uma planilha. Eu vou ver se eu consigo deixar ela até no vídeo depois, porque é bacana todo mundo, digamos assim, brincar com os números depois, né? Bom, vamos ver aqui, tá? A webcam aqui do meu computador, ela fica ali em cima, então eu tenho que me habituar a olhar mais para ela e não para a tela do computador como eu estou olhando aqui agora, tá? Então vocês me desculpem aí é, se ficar um pouco errado aí essa questão do olhar, tá? Então, bom, vamos lá, tá? Tô gravando aqui a tela do computador, porque esse vídeo eu vou basear muito nessa questão dessa planilha aí, para mostrar realmente a diferença dessa questão dos aportes mensais e dos juros compostos, tá? Então, sempre falo isso para os clientes e a gente vai ter bem visual isso, como, pô, é a diferença, né? É, e aí eu vou colocar nos exemplos aqui, são números baseados, digamos assim, nos meus clientes, tá? Então, deixa eu já até começar a compartilhar a tela aqui, ó, para vocês verem, né? Então, bom, que eu coloquei aqui, tá? 50 anos, idade atual, essa é a idade média dos meus clientes, né? Então, pô, Gabriel, tenho menos, mas enfim, eu coloquei numa média aqui, a gente consegue até, entre aspas, brincar com esses números depois, tá? Idade de aposentadoria, e aí sempre falando com os meus clientes também, é não necessariamente aposentar, pô, parar de vez, né? Mas, pô, pelo menos ter aquela tranquilidade, né? De que a partir desse momento, pô, digamos assim, eu não tenho mais a obrigação, né? Sei que, pô, já tenho uma renda passiva ali para ficar tranquilo, e trabalhar só realmente ali, digamos assim, num ambiente mais saudável, né? Sem ter toda aquela pressão, né? Expectativa de vida, eu coloquei 100 anos, depois eu chego nessa parte, tá? Talvez isso fique para um segundo vídeo, que aí depois eu vou falar sobre aposentadoria, renda e etc. Mas nesse vídeo eu vou focar mais em volume, né, acumulado durante o período e como que os aportes mensais fazem diferença nisso. E não só os aportes, tá? Mas é muito bom para a carteira os aportes recorrentes, justamente para você ir conseguir reciclar ainda mais a carteira ao longo do caminho, né? Por mais que eu sempre comento com os clientes, né? Sempre que algum cliente vem abrir a conta comigo, como por exemplo, né? Como a gente está vendo aqui, é, R$ 1 milhão, né? Dificilmente eu aplico esse 1 milhão tudo de uma vez, tá? Normalmente é um processo, justamente porque o mercado, por mais que seja uma carteira de renda fixa, tá? Ele é bem volátil. Então, pô, uma hora é bom pegar um pré-fixado, depois um IPCA+, um pós-fixado e ir aproveitando não só as taxas, mas os emissores. Então, normalmente aí é um processo, eu vou fazendo aos poucos, né? E o aporte ele ajuda nisso também, porque, pô, não só durante o processo de alocação desse volume, que obviamente a gente vai ficar de olho durante toda a vida dele aqui, de depois resgatar, exercer um ágio, por exemplo, né? E ir para uma outra aplicação, enfim, a gente fica sempre de olho, mas o aporte aí, pô, ajuda muito mais porque é um dinheiro novo, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como isso faz
faz diferença lá na frente, tá? Então, de novo, 50 anos, então, idade média, tá? R$ 1 milhão, pô, porque 1 milhão, pô, Gabriel, 1 milhão é demais. É, 1 milhão porque é o ticket médio hoje da carteira aí dos meus clientes, né? Então, tem cliente que tem menos, tem cliente que tem mais, mas hoje, em média, aí R$ 1 milhão, eu acho que a gente... E também porque é uma ideia, tá? Qualquer coisa, é só a gente cortar zero, se for, por exemplo, 100 mil, né? Então, é um número redondo aí que dá para ter uma noção, tá? E aí, bom, vou começar aqui. Se você, cliente, é, hoje já tem 1 milhão comigo, quer se aposentar daqui 10 anos, né? 50 para 60 anos, né? Pegar essa estimativa aí, ou se você vai abrir sua conta agora, né? Poder depositar 1 milhão daqui 10 anos, quanto que eu terei, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei aí, período de acumulação 10 anos, né? Obviamente, coloquei uma rentabilidade de 10% ao ano. Aqui tem inflação, taxa de retorno, mas depois eu falo sobre isso, como eu falei, aí é um segundo vídeo que aí eu falo sobre aposentadoria, que aí eu vou falar sobre ativos que podem te gerar uma renda passiva, não só o que o pessoal fala aí de muito de fundo imobiliário e ação, que é o mais comum, tá? Mas outras questões aí eu mostro no segundo vídeo. Mas primeiro eu vou falar mais sobre acúmulo, pô, quanto que eu teria daqui 10 anos, pô. Então vamos lá, aportei 1 milhão, enfim, deixei lá, não retirei e nem coloquei mais lá. Pô, Gabriel, faz o seu trabalho aí, né? É, e aí eu coloquei uma taxa de rentabilidade de em média 10% ao ano para não ser aquela rentabilidade absurda, né? Mas também não ser uma rentabilidade menor, foi uma rentabilidade assim bem tranquila, né? Nos ambientes atuais de níveis de taxa de juros, bem tranquilo entregar isso, né? Então foi, digamos assim, conservador, né? Obviamente aí que também não dá para prometer, mas enfim, é uma base que eu acho legal para a gente ter, né? Pô, depois de um período ali de 10 anos, quanto que seria? 2.593. Então já até deixei aqui, ó, o bloco de notas. Deixa eu até corrigir, ó, que eu tinha pensado fazer um vídeo com uma ideia de 10 anos de investimento, de 20 anos de investimento, mas eu encurtei para 10 porque aí às vezes o pessoal vai achar muito prazo, né? Então vou fazer até com um prazo menor aí. Então, pô, depois de 10 anos, quanto que a gente tem aqui? 2.593, tá? Eu vou arredondar para 2,6 aqui, só para a gente ter aqui no bloco de notas, tá? 2,6 milhões de reais, ok? Vamos mudar isso daqui, né, para 10% da renda aqui. R$ 1.000, aqui eu vou colocar 2.500, né? É, e aqui, deixa eu colocar aqui 5.060 mil por ano de bônus, tá? Então vamos lá. Então, ok. Esse primeiro estágio, então, 1 milhão daqui a 10 anos, 2.600. Pô, você mais do que dobrou o seu capital, né, investido. Aí, ok. É, Voltando aqui, que eu tive que fazer uma correção aqui no bloco de notas, né? Então, voltando, é... 1 milhão, então seriam 2,6 milhões depois de 10 anos, considerando essa rentabilidade de 10% ao mês, né? E aí, agora vamos para o segundo estágio aqui, ó. 1 milhão em 10 anos, com um aporte mensal de R$ 2.000 por mês. Aqui, 10% da renda. Eu estou considerando que esse cliente ele tem uma renda média mensal de 20 mil por mês. E aí, bom, a gente fez o exemplo aqui do cliente que não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum. Provavelmente foi, por exemplo, um imóvel que ele vendeu e aí ele está colocando para investir. Vamos agora para o que consegue, mas ainda tem as contas apertadas ali. É só, entre aspas, né, 10% da renda. Então, 2 mil por mês que ele consegue guardar, né? Para quanto que isso vai? A gente saiu, e olha só que diferença, né? A gente já vê, por mais que é um aporte só de 10% da renda, tá? 1 milhão, mesmo prazo, né? 10 anos, 50 para 60 anos, 1 milhão iniciando, só que o aporte de 2 mil por mês, para quanto que vai? 3,83, né? Então, 3 milhões de reais. Vou arredondar de novo, um pouquinho aí, levemente para cima aqui, tá? É, 3 milhões e 100. A gente está falando de R$ 500 mil a mais, só de você poupar R$ 2.000 por mês aí durante esse caminho, né? Vamos agora, então, para esse outro estágio. Aí a gente já está falando de um cliente que, pô,
poupa muito bem, né? 25% da renda. Esse mesmo cliente, 20 mil reais de renda mensal, consegue guardar 5 mil por mês, né? Para qual estágio que a gente vai? Então, colocar aqui 5 mil, a gente já está falando aí de 3.800.000 reais, né? Olha só que diferença. Então, pô, vamos colocar aqui 3,8 para arredondar também dessa vez um pouquinho para baixo, né? É, E aí, agora a gente vai, então, já veja aí que, pô, uma diferença absurda, né? Indo agora para finalizar o vídeo aí, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, fiz a intenção de ser um pouco mais rápido para ver se dá para chegar em menos de 10 minutos ali, né? Então, pô, qual que é o cliente, né? Esse daqui é o cliente que ganha 20 mil também, só que, pô, é o cara que é gastão, só que assim, o bônus ele guarda 100%. Então, viagem, trocar de carro, apartamento, ele consegue se virar com a renda dele ali, pagar o financiamento, o consórcio, enfim, por aí vai. Mas também não consegue guardar, só que o bônus que ele tem no ano, ele poupa tudo, tá? Então, coloquei aqui aporte mensal de 10 mil, mas na verdade seria um bônus anual de 120 mil, que não vai atrapalhar tanto nessa conta aqui dessa planilha, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 10 mil por mês, que seria, né, equivalente a esse bônus anual de 120 mil, tá? Durante esse mesmo período aí de 10 anos, né, começando com 1 milhão, 50 anos para 60, quanto que ele teria? 5 milhões de reais. Pô, 5 vezes a mais ali. Se ele, pô, só não consigo guardar, Gabriel, mais o bônus de 120 mil por ano, eu vou guardar e vou mandar para você. Olha só que diferença, tá? E aí, esqueci de mostrar, então deixa eu só anotar aqui para a gente pegar, fazer uma conclusão depois. Então, 5 milhões de reais. Então, até agora, né? Pausa, digamos assim, vamos ver a diferença. Sem aporte, 1 milhão para 2,6. Aqui, se você, pô, consegue guardar bem, você mais do que duplica. Mais do que duplica, não, você quase duplica esse valor que você vai ter daqui 10 anos, né? E aí as escadinhas, né, de 2,6 para 3,1 para 3,8 para 5 milhões de reais, né? E aí, olha só o que é mais bacana, pessoal. Então, vou até voltar ali para o estágio inicial, tá? 1 milhão. Aí a conta é um pouco mais, digamos assim, simples, né? Mas, pô, a gente está falando que é, 1 milhão ali foi para quase 2,6 milhões de reais, 1,6 milhões só de juros, né? Mais do que o dobro do valor só de juros. Se a gente coloca aqui o 2 mil, vamos ver quanto que foi de juros. Total depositado, isso daqui é total depositado aí no caso, né, de aporte mensal, né, dos 2 mil reais ali. É, 306 mil, e aí 1 milhão foi de aporte, né? Então, dos 3 milhões, a gente está falando aí que 1.700.000, tá? Esse total de juros aqui, essa conta tá errada, tá? É 1.777.000, tá? Então, pô, a gente está falando aí que é, um, quase metade aí do valor, mesmo os aportes tendo sido recorrentes durante 10 anos até o último mês, a gente está falando aí que quase metade aí foi só de juros, tá? Se a gente coloca aqui os 5 mil reais, vamos ver, a gente está falando, né, no caso de 2 milhões aportado, 3,8, né, de volume total, 1,8 de juros. Então, quase que metade aí, né? 1, 2, 3, fazendo o último teste. 2,5 milhões, basicamente, aí de recurso depositado. 5 milhões aí no final, tá? Aqui, o que, que ele está falando, né? Depositado aqui, nesse caso, né? Por que que tem essa diferença, né? Ele está colocando aqui o que foi depositado mensalmente, tá? Então não está considerando o 1 milhão inicial. Mas seria uma conta bem legal aí para você ver também, pô. Olha só a diferença que fez esses aportes aí, né? Então, bom, recapitulando, então, fazendo a conclusão, olha só a diferença, né? Que a gente tem aqui, vou até colocar aqui em caixa cheia, né? Pô,
1 milhão sem aporte, 2,6. Se você conseguir economizar 10% da sua renda, nesse caso, né? Se você ganhasse, pô, uma renda aí de 20 mil por mês, 3,1. Se você poupasse 5 mil mensais, 3,8. Se conseguisse poupar aí numa média, né, de 10 mil mensal, considerando esse bônus anual de 120 mil, 5 milhões de reais, né? Então, pô, realmente, assim, bem bacana. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, percebido também a diferença que faz essa questão dos aportes recorrentes. Acredito que deve ter animado bastante gente aí. Então, pô, só dar uma apertada ali nas contas, né? Conseguir se planejar um pouquinho mais, que com certeza a diferença. E aí eu coloquei um prazo de 10 anos, tá, pessoal? Pô, a gente tá falando de vários clientes aí que com certeza, provavelmente vão ultrapassar os 10 anos de investimento, né? Em muitos dos casos aí 20 anos, tá? Então vou até fazer um exercício rápido aqui, só para a gente concluir, ó. Se a gente fosse falar aí é, de 20 anos de investimento, nesse último caso, tá? Deixa eu até voltar ao compartilhamento, compartilhar a tela aqui novamente, ó. Se a gente for falar desse mesmo caso aí, de 1 milhão inicial, é, 10 mil, né, um bônus de 120 mil por ano, segurando aí, né, só que nesse caso vamos falar por 20 anos, né, que o cliente vai se aposentar com 70. A gente está falando que vai para um montante de 17 milhões de reais, né? Então, olha só a diferença. Imagina se, pô, o cliente conseguir guardar mais dinheiro, além do bônus, né, até ainda o aporte mensal. Pô, a gente está falando e justamente você chegar no seu objetivo mais rápido, ou se você quiser continuar trabalhando, você ter mais dinheiro lá na frente, né? E eu acredito que, pô, ter mais alguns milhões na conta, eu acho que não tem nenhum problema com isso, né, pessoal? Então, bom, é isso. Se você gostou, deixa o like, compartilha lá com seu amigo que está pensando em investir, compartilha para aquele seu amigo também que hoje, pô, não consegue ainda guardar dinheiro, ou porque você acha que, por exemplo, aquele seu amigo gastou para, pô, mostrar aí se você economizasse, né, pô, os 10% só, olha só que diferença que faria, né? E depois chama, obviamente, né, o Gabriel para ajudar ele, tá? Então é isso, galera. Obrigadão aí. E se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e fiquem por dentro aí para não perder os próximos vídeos.